E aí, seja bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar da dor ao propósito. O que toda essa dinâmica tem a ver com você. Então, bora para mais uma live. Da dor ao propósito. É na dor que encontramos a nossa força. Sim, é quando nós entramos para dentro dessa caverna profunda, é o nosso próprio ser, e nós conseguimos olhar através dessa dor que nos impede de enxergar o ponto principal que nos trava, é ali que habita a força. A nossa força para olhar para aquilo, aceitar aquela circunstância, puxar para a gente a nossa responsabilidade e seguir para a vida. Porque ali vai te dar força para seguir para a vida. Porque você vai olhar para aquilo tudo e vai ter mais clareza do porquê que as coisas foram da forma que foi. Vivendo essas duas polaridades, que é o ficar sem aquilo lá, e o ter vai te dar força para você seguir no teu caminho. Por exemplo, quando você foi podado na sua expressão, você não tinha essa vontade de se expressar, bem pelo contrário. Toda vez que você tinha que se expressar, você sentia um acelero no coração, sentia um medo, uma trava. Tudo isso é dor. Você está ali sofrendo com aquela dor, só que você não está indo no motivo pelo qual aquela dor existe. E quando você vai lá, vai fundo e entende que o motivo pela aquela dor existir foi uma situação e circunstância que aconteceu dentro do primeiro setênio, como foi falado no vídeo anterior, a gente compreende que ali existiu um trauma, um congelamento de energia. Ali ficou muita energia vital, força. E quando você vai para esse momento e ressignifica essa situação, entende que aquilo foi uma circunstância que aconteceu lá no passado e que aquilo hoje fez com que você passasse por vários períodos da sua vida em que você não teve a expressão. E você sabe o que é não ter a expressão, porque você sofreu com isso. Você deixou de ter bons relacionamentos, você deixou de ter mais amigos, você deixou de se posicionar. E com essas dores, você entendeu a importância de ter a expressão. Então, quando tu compreende toda essa dinâmica, você tem mais força para ir lá e se expressar, entende? Porque assim você vai levar para o mundo aquilo que você foi podado lá atrás. Então, é na dor que encontramos a nossa força. Desabrochar do espírito é passando pelos maiores desafios da nossa alma que encontramos força para seguir em direção ao nosso propósito. Então, nessa dinâmica que eu acabei de explicar para vocês, existe essa situação. Quando você vai além da tua dor, você compreende o motivo dela, você transforma aquilo em força. E assim você consegue seguir pela tua vida com muito mais energia, com mais motivação para ir fazer o que tu precisa fazer, para realmente servir. E os nossos bloqueios têm ligação direta com o nosso propósito. Vai ter uma aula só sobre isso aqui no canal. A dor é a maior chave para a nossa evolução. A dor é o combustível do propósito. Então, muitas vezes a gente repele essa dor. A gente quer fugir do desconforto. A dor aqui eu queria caracterizar como desconforto. Tudo que é desconfortável é dolorido. Então, nós somos ensinados desde cedo e por questões biológicas a fugir da dor, a fugir do desconforto. A gente prefere sempre o conforto, as situações imediatas. E é isso que vai fazer com que a gente estagne na vida. É isso que vai fazer com que a gente não viva algo novo. Porque o novo sempre vai estar no desconforto. Sempre vai estar fora da zona de conforto. E aqui eu coloco como chave e combustível, porque é aprendendo a suportar esse desconforto que a vida nos coloca em diversas situações, principalmente nessas feridas emocionais, que é a base do meu trabalho. Dentro disso, eu vou falar muito sobre isso aqui na frente. Vai ter uma aula só sobre feridas emocionais. Então, se você quiser saber e se interessa mais pelo assunto, fica aqui, acompanha, que vai ser muito top. Então, é aprendendo a suportar o desconforto em que a gente consegue ter força suficiente para ir para a vida, para seguir a vida, para ir para algo novo. E a vida é uma constante mudança. É um movimento constante. Nunca a gente tem certeza de nada que vai acontecer na nossa vida. Então é por isso que a gente precisa ter confiança suficiente em nós mesmos e coragem suficiente para enfrentar o novo, enfrentar o desconforto da vida. Essa dor que a vida traz através de situações que se repetem em cima de uma ferida que está aberta. Então as feridas emocionais são isso, são feridas que nós temos na nossa alma, que elas estão sempre abertas se a gente não curá-las. Elas não se cicatrizam. E em qualquer circunstância da nossa vida, pode acontecer que em algum momento alguém esbarre nessa ferida. Principalmente nos relacionamentos. O seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, sempre vai estar esbarrando nessa ferida se você não tiver consciência dela
e não tratá-la. E essas feridas são ocasionadas dos 0 a 7 anos, no primeiro setembro da nossa vida. E a gente vai falar mais sobre elas daqui a alguns vídeos. Então, vamos para o próximo slide. Propósito da dor. É na dor que ganhamos força, experiência e compreensão, vivenciando a polaridade, para assim seguir na vida com mais plenitude, além de ter a oportunidade de auxiliar e servir outras pessoas que estejam passando pela mesma dor que você. Então foi praticamente o que a gente já falou até aqui. É na dor, é nesse desconforto que a gente ganha força, experiência e compreensão. Porque quando você foi muito violentado pelo seu pai ou pela sua mãe na sua infância, violentado verbalmente, você acaba ficando com medo das outras pessoas te violentarem também. Então aquilo cria-se uma ferida. Um ponto em que você experienciou um lado da moeda, que é ser violentado verbalmente pelos seus pais. Quando você, lá na vida adulta, olha para tudo isso e ressignifica esse trauma, esses bloqueios, essas situações que aconteceram na sua infância, libera perdão e se aceita, você entra para outra polaridade. Então você sabe o que é ser violentado e você sabe o que é não ser violentado. Porque muitas vezes nós que nos violentamos quando nós saímos desse âmbito do pai e da mãe, porque a gente repete esses padrões que aconteceram lá na nossa infância. E aqui está um problema. A gente continua repetindo os padrões que aconteceram lá na infância. Isso aqui é para vocês tomarem consciência e entender que se a gente quer buscar respostas, se a gente quer autoconhecimento, se a gente quer se entender, é olhar para trás e entender o que é que aconteceu lá para que hoje a gente é assim. Então, é depois que compreende tudo isso, que você vivenciou esses dois lados da moeda, essas polaridades, você tem compreensão suficiente para auxiliar pessoas que ainda estão perdidas naquilo que você conseguiu, de alguma forma, curar em você. São os nossos bloqueios que nós curamos em nós, que vão virar o propósito nosso em servir outras pessoas que passam por esses mesmos bloqueios. Só que agora, como você vivenciou esses dois lados da moeda, você sabe como é sofrer com aquilo, você sabe como é se livrar daquilo, é que você vai juntar isso e vai fazer o seu servir aqui na Terra. Então é por isso que é muito importante a dor. A dor tem um propósito fundamental na nossa vida aqui, porque se não fosse ela, a gente ficaria constantemente sem fazer nada, ficaria em situações confortáveis e não faria mais nada além disso. A gente faria o que era mais cômodo, o que era mais fácil e era por isso. Então, aqui tem a psique. Eu trouxe esse material aqui para vocês entenderem um pouco como funciona essa divisão da nossa mente, da nossa alma em si. Eu gosto muito de Carl Jung. Então, Carl Jung dividiu a psique nas seguintes estruturas arquetípicas. Tem o self, que é a nossa essência, que é o nosso espírito por completo, a nossa plenitude. Tem o ego, que é a nossa noção de eu, é aquilo que nós acreditamos que nós somos. Esse é o centro organizador do nosso próprio ser. Então é aqui que a gente precisa muito se atentar para também não repelir ele e não inflar ele. Existe a persona, que é quem acreditamos ser. Aqui nesse momento eu estou sendo uma pessoa para vocês. Eu sou uma pessoa quando eu sou um marido, eu sou uma pessoa quando eu estou no meu trabalho, eu sou uma pessoa quando eu estou na academia. Então a gente cria várias personas, isso é normal. A gente só não pode se perder nelas. Aqui tem a parte importante que a gente vai entrar mais nessa aula, que é as sombras. São as nossas partes reprimidas, que nós reprimimos de nós mesmos por algum motivo. E aqui tem o ânimos e ânimas, que é a parte masculina e feminina dentro do nosso próprio ser. E existe o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal, que aqui é uma situação mais complexa que a gente vai deixar para uma outra hora. Então, as nossas sombras. Jung define as sombras como aquilo que não desejamos ser. Na sombra há aspectos ocultos ou inconscientes de si mesmos, bons e maus, que o ego reprimiu ou nunca reconheceu. Então aqui na sombra, eu trouxe 3 exemplos para vocês entenderem melhor sobre sombras. Exemplo número 1. Um garotinho de 3 anos que tem os pais rígidos, que não deixavam ele se expressar, por conta de que, quando ele estava empolgado, acabava se expressando muito alto. Com isso, ele acabou reprimindo sua comunicação. E quando se tornou adulto, teve muita dificuldade em se expressar em público. Então, perceba, aquilo que a gente reprime, muitas vezes, é algo que não é bem visto pela sociedade ou por nós mesmos, de alguma maneira. Para a gente olhar para aquilo e acreditar que não é muito bem visto, alguém teve que dizer para a gente. Então, lá na nossa infância, essas configurações, esses programas foram instalados em nossa mente. Então, a gente começou a olhar para certas circunstâncias e começou a achar certo ou errado, julgar ou não julgar.
O problema é quando a gente olha isso sobre nós mesmos. E aqui, esse garotinho provavelmente passou por uma situação onde que os pais estavam dentro de casa com muito tarefados, com serviço, e aí acabavam que não tinha muito tempo para ele, e ele queria muito brincar, e queria se expressar, e quando ele brincava, os pais queriam descansar, e ele, não é para fazer isso e tal. Isso acontece muito. Então, nessa situação, aconteceu que quando esse garoto acabou virando adulto, ele teve problemas em se expressar, porque quando ele queria se expressar, ele se lembrava dessa ferida que foi ocasionada lá na infância, que tipo, toda vez que ele queria se expressar, ele era podado. Então, ele entendeu que toda vez que ele queria se expressar, alguma coisa ruim ia acontecer. Então, ele evitava se expressar para não ser podado, não sentir essa dor que era ser criticado de alguma maneira. Exemplo 2. Um garoto que teve um pai muito violento. Quando ele cresceu, reprimiu a sua própria agressividade. E aqui a agressividade eu quero colocar entre parênteses, que é força de vontade de ir atrás de algo. Não significa ser violento. Mas essas duas características são muito parecidas. Por isso que muitas vezes quando o pai é muito violento, o que o filho acaba se tornando, ou ele se torna passivo, que ele não tem nada de violento, nada dessa agressividade, de tipo, eu quero seguir em direção a esse caminho e eu vou seguir em direção a esse caminho. Isso é agressividade. Agora, ser violento não tem nada a ver com agressividade. A agressividade é força de vontade de ir atrás de algo. Então, ele reprime de si uma característica que foi indesejada do pai. Ou também, em outros casos, pode ser que ele acabe se tornando essa característica do pai. Então, ele pode se tornar tanto agressivo como o pai, ou reprimir essa agressividade do pai, porém ele acaba se tornando passivo dentro da vida, aceitando tudo que os outros falam e deixam de falar. Exemplo 3. Uma menina cresceu em um ambiente que constantemente era criticado. Essa menina vai reprimindo o seu valor e passa a acreditar que sempre faz tudo errado. E na vida adulta acaba desenvolvendo um complexo de insegurança. Então aqui, quando a criança é muito criticada, muito podada, ela acredita que ela é aquilo. Uma crítica, ela tá errada, então eu faço tudo errado, então eu não tenho esse valor, eu sou inferior. E quando cresce, vive com essa autoimagem distorcida. Essa autoimagem distorcida acaba nos fazendo ter vários problemas na vida, porque a gente acredita que a gente é uma coisa que a gente realmente não é. Geralmente, as pessoas que são constantemente criticadas têm um senso de inferioridade muito grande, de que fazem tudo errado. E aí acabam indo para a vida adulta sem segurança nenhuma, sem confiança em si, e acabam reprimindo isso de si. Todos esses exemplos que a gente falou até aqui, eles se baseiam em olhar para as circunstâncias, partes da nossa vida, da nossa trajetória, que através do processo de socialização que passamos com os nossos pais, ou de quem ensinou a nós como deveria ser vivido, ou o que era a vida, pelo exemplo dessas pessoas, a gente acabou, por algum motivo, reprimindo ou repelindo algo em nós ou dos pais. Se eu repilo nos pais, eu repilo em mim também. Então, se eu repilo em mim, eu repilo nos pais. E os pais, nesse contexto, depois que a gente vai para a vida adulta, que a gente vai para o mundo, os pais se tornam os outros. Então eu acabo vendo eu nos outros. Os outros refletem partes minhas. Por isso que essa lei do espelho, que eu vejo no outro, o que eu me incomodo no outro, é a situação que eu preciso tratar em mim. É alguém que está refletindo aquilo que eu estou querendo esconder de mim. É a minha sombra refletida no outro. Isso como uma ferramenta de autoconhecimento, se você tiver consciência para conseguir olhar com maturidade para isso, é uma ferramenta essencial. Eu consigo perceber as minhas dificuldades, os meus lados reprimidos no outro. Tudo que me incomoda no outro, eu tenho algum jeito, algum traço aqui dentro que eu não estou querendo ver. E eu acabo vendo no outro. Eu tenho um exemplo que um colega de trabalho meu, eu tinha características dele que me irritavam demais. Eu falava, cara, eu não sou assim. E eu realmente não era assim. E aquilo me irritava demais. Demorou muito tempo. Quando que eu compreendi o que era, eu percebi que essas características que eu estava repelindo nele eram características do meu pai, que eu não aceitava no meu pai. Então, quando eu via isso em outra pessoa, eu falava, não. Isso aqui é de mim, e eu ficava muito irritado. Com ele. E aí que eu compreendi, quando eu compreendi tudo isso, eu voltei para aquela situação, ressignifiquei o porquê que eu tinha aquilo, e hoje eu consigo olhar para ele, numa boa. Eu entendo que isso é processo dele, não é meu. E eu consegui acolher dentro de mim. Esse é um processo de autoconhecimento para a vida inteira, que a gente sempre vai estar fazendo isso. De uma forma ou de outra. E aqui esse é o ponto crucial. Dentro de nossas sombras estão as nossas feridas emocionais. Essas feridas emocionais, tem um livro que fala especificadamente sobre cada uma delas. É o livro As 5 Feridas da Alma, de Lise Bourbeau.
Eu recomendo demais, porque esse vídeo transformou a minha vida e o jeito que eu consegui olhar para mim mesmo. As feridas emocionais, elas são situações que acontecem em nossa criação, onde nós interpretamos e se sentimos de determinada forma. Elas são as maiores dores existenciais da nossa alma. Isso significa que muitas dessas feridas nós viemos antes mesmo da gente encarnar. Porque muitas dessas feridas são situações que a gente precisa aprender a lidar em relação ao nosso próprio ser, a nossa alma, não o corpo aqui. E que a gente escolhe os nossos pais para desencadearem essas feridas que hoje foram desencadeadas, porque se a gente for perceber, os nossos ancestrais também tinham essas feridas, e inconscientemente eles passam para nós, e nós precisamos olhar para isso, né? E tratar em nós para a gente amenizar para os nossos descendentes. Então eu acredito muito nisso e faz total sentido um material completo. Mas aqui a gente vai falar só por cima mesmo. As feridas emocionais são rejeição, humilhação, traição, injustiça e abandono. São as principais. O resto deriva todas delas. E a gente não tem só uma. E geralmente a gente tem mais que uma. Geralmente são 1, 2, 3 mais fortes e 2 a 3 mais leves. Mas a gente tem traço de todas elas. Mas a gente precisa olhar para as principais. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho a rejeição e o abandono muito forte. A rejeição vem por parte do meu pai, o abandono vem por parte da minha mãe. Eles também sofreram com essas duas feridas. E eles me passaram por herança. Hoje eu olho para essas feridas, ressignifico, aceito, acolho, e com elas eu quero fazer e faço algo diferente. Não é julgando, não é criticando os pais que a gente vai conseguir se curar. Não tem nada a ver com isso. Mas é muito importante ter a compreensão das feridas para saber como lidar consigo mesmo. Se eu sei que eu tenho a rejeição, eu sei que eu tenho um aspecto muito grande de escapar, escapista. Então eu tenho um aspecto de inferioridade, que eu me sinto menor e eu acabo querendo fugir de tudo. Por eu achar que eu não tenho valor. Isso a gente vai falar mais sobre a aula, que a gente vai falar só sobre as feridas. Mas se eu sei disso tudo, eu entendo que quando eu tiver essa vontade de fugir, não sou eu que quero fugir. Mas é essa minha ferida que está me fazendo fugir. Então aqui, com acolhimento, com aceitação e com coragem, a gente consegue lidar com essas circunstâncias. As feridas emocionais são situações que aconteceram em nossa criação, onde nós interpretamos e se sentimos de determinadas formas. A pessoa pode ter sido rejeitada pelos pais, mas desencadeou nela uma ferida de humilhação. Ela se sentiu humilhada por ser rejeitada. E vice-versa, ela pode ser humilhada e ela pode ter se sentido ali traída. Então não é o que a gente acredita sobre a situação, mas é como quem passou por aquilo interpretou. Então, elas são as maiores dores existenciais da nossa alma. As feridas emocionais, elas são as que ligam o corpo físico ao nosso espírito. É esse meio termo, essa alma que habita o nosso corpo e é conectada ao espírito. São essas feridas que são as principais, que nós precisamos aprender a lidar. E elas trazem muito desconforto nesse processo de olhar para elas, aceitá-las, integrá-las. Por isso que toda essa aula nós falamos sobre aprender a suportar o desconforto, olhar para a dor com um significado positivo, entender que a dor é só um outro oposto, é uma polaridade daquilo que a gente quer. Então, é fazendo as pazes com a dor, entendendo que a gente dá conta e conseguir olhar para tudo isso e encarar essas situações. O meu trabalho aqui é trazer consciência para vocês, que vocês consigam olhar para isso e falar assim, cara, é possível. Eu dou conta, eu consigo fazer. E trazer consciência para entender quais são os pontos que você precisa dar mais atenção e ênfase. Foi assim que eu fiz na minha vida, é assim que eu venho fazendo e é assim que eu vou fazer. A gente não se cura em um completo e nunca mais a gente precisa. A gente vai precisar lidar com isso até o final da nossa vida. Então, muito melhor a gente entender os mecanismos que a gente consiga fazer com que isso faça com que sofra menos. E esse aqui é o meu serviço. Então, é enfrentando os nossos medos que nos trará mais autoconfiança e força para viver. Então, seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida. A aula de hoje é essa. Eu espero muito que você tenha ficado até aqui no final. Te agradeço do fundo do meu coração por ter dedicado esse tempo à sua própria vida para entender muito melhor como você pode lidar com todas essas circunstâncias. As feridas emocionais são um ponto principal para que a gente precise desenvolver, aprender a lidar, para que a gente consiga ter mais paz, plenitude e uma vida mais plena, aceitando os dois lados da moeda, o lado positivo e o lado negativo, a luz
e as sombras. Então, para a próxima aula, a gente vai estar falando sobre autoimagem e os pontos de distorção da nossa autoimagem em relação às nossas feridas. É uma super aula, eu recomendo que você assista. Fechou? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.